Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos reunir através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Chegando então hoje, esse sábado, dia 23 de dezembro de 2017, estamos aí próximos de poder celebrar o Natal de Nosso Senhor. E ainda em preparação, vivenciando essa terceira semana do Advento que se encerra hoje, vamos então tomar a Palavra de Deus proposta para a reflexão deste nosso sábado, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, que vai nos narrar o seguinte: Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar João. Disseram-lhe: Ninguém entre os teus parentes é chamado por este nome. Por meio de sinais, então, perguntaram ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: quem vem a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos bem pertinho de poder então celebrar o Natal. Amanhã, no domingo dia 24, à noite, já estaremos então celebrando a missa da vigília do Natal, onde iremos proclamar paz na terra aos homens por Deus amados. E essa paz nos vem através do menino, um menino que nos foi dado. Mas, diante de tudo isso, somos chamados a poder contemplar a grandeza de um Deus que se faz pequeno para poder então se fazer um conosco. E assim é interessante nós olharmos para a história da salvação e perceber que Deus ele nunca quis ficar distante do ser humano, mas sim o ser humano, ele sim se afastou de Deus. Diante da sua fraqueza, do seu pecado, se achando então ali, se escondendo de Deus, por se achar então indigno de estar na presença dele. Mas Deus é que nos torna digno. É Ele que quer então estar conosco. Então não devemos temer, pelo contrário, devemos então crescer nessa espiritualidade. E o Advento então nos proporciona isso. Crescer na experiência do amor, da misericórdia de Deus, que não nos condena, não nos julga, mas nos convida à conversão. E assim então, todo esse tempo do Advento quer e quis proporcionar para nós justamente essa situação, para que nós possamos crescer nessa intimidade, fazendo a experiência do amor de Deus, que é misericórdia, que é salvação. E aí nós podemos então olhar para a história e perceber que Deus sempre quis, então, estar próximo do ser humano. E essa proximidade de Deus, muitas vezes não foi compreendida, mas Deus sempre diz, e principalmente pela boca dos profetas, que viria habitar no meio de nós. A primeira leitura de hoje, extraída do profeta Malaquias, nos fala justamente, é um dos textos que nos narra essa realidade. Vai nos falar assim: Eis que envio o meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará o seu tempo dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer frente no dia de sua chegada? Esse texto do profeta Malaquias ele é interessante porque o povo está vivendo então um tempo, retornando do exílio, muitos então, aqueles que permaneceram, que não foram exilados, eles então contraíram matrimônio com povos pagãos. E ali então há justamente essa realidade de pecado. E o povo no indiferentismo, sem reconhecer o seu erro. E assim então, o profeta, ele é a voz de Deus e vem
em auxílio para poder dizer para o povo que Deus, ele vai vir estabelecer a sua justiça. O dia do Senhor, como é narrado, não somente por Malaquias, Joel e tantos outros profetas, o dia do Senhor, o dia que ele há de vir para poder então fazer justiça. E nós então, nesse tempo do Advento, nós nos preparamos para a primeira vinda do Senhor, mas com o olhar voltado para a segunda vinda, porque já sabemos que Jesus já veio uma vez, mas ele há também de vir a julgar os vivos e os mortos. Então nos preparamos para a segunda vinda do Senhor, para que ele não nos encontre a nós também no nosso erro, no nosso pecado, no nosso adultério, na nossa prostituição. Porque muitas vezes somos infiéis a Deus, nos prostituímos diante de tantos deuses que o mundo vai nos colocando, nos apresentando. Adulteramos quando somos infiéis aos ensinamentos do Senhor. Então é preciso, olhando para a nossa vida, buscar uma nova atitude. É preciso buscar a conversão. Mas esse texto também ele vai nos falar, nós que, olhando para o Antigo Testamento, nós vamos então voltar a fixar nosso olhar no Novo Testamento, onde essa profecia de Malaquias se cumpre em João Batista, cujo texto nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Nós temos então o nascimento de João Batista, onde se completa então o tempo da gravidez de Isabel e ela dá luz a um filho. É interessante porque Lucas faz questão de frisar com detalhes o nascimento de alguém importante na história da salvação. Porque João Batista, ele não é uma pessoa qualquer. O próprio Jesus dá testemunho dele. Pode dizer que entre os nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Então João Batista é um personagem importantíssimo também na história da salvação, porque é ele que veio preparar o caminho do Senhor. É ele que veio chamar a atenção o povo para a conversão, para poder então reorientar a sua vida para aquele que há de vir. E assim então, o profeta, na primeira leitura, convida e chama o povo para poder olhar para a sua vida e tomar consciência do seu pecado. E assim também é para nós hoje. Olhar dentro de nós e perceber situações que ainda precisam de mudança, de conversão. Ah, mas eu não consigo. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Há situações da vida do ser humano que é passível de mudança, desde que nós então estejamos dispostos a poder mudar. Agora, se eu não quero mudar, aí ninguém vai conseguir realmente, porque a mudança precisa partir de mim e não de fora. E assim, então, com certeza conseguiremos vencer aquelas atitudes que muitas vezes agimos por muito tempo sem consciência de saber que estávamos errando. E agora chegou a hora de poder então lutar, batalhar, para poder então acolher a vida nova, a qual o Emmanuel, Deus conosco, veio trazer para cada um de nós. E assim, então, fazendo a experiência do amor misericordioso de Deus, somos então convidados a levantar a cabeça, porque o pecado não é maior do que a misericórdia de Deus, seja qual for o meu, o seu, o nosso pecado. A misericórdia, o amor de Deus é maior do que tudo isso. E assim então, o salmista nos convida a fazer essa experiência. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. E de fato ela está próxima. Estamos então aí, como dizia no início dessa nossa reflexão, às portas, às vésperas de celebrar o Natal. Então Deus que se aproxima, levante a cabeça. Não sei qual o problema que você está vivenciando, que tem te perturbado. Talvez você esteja com dificuldades financeiras, não conseguiu ali comprar uma roupa, comprar todo aquele banquete para a ceia. Mas eu digo para você que nada disso adianta se nós então não tivermos entre nós aquele que realmente é o autor da festa, Jesus Cristo. E olha que Jesus nos ensina, ele nasceu numa manjedoura, num coxo animal, entre os animais, o rei do universo. Ele poderia muito bem ter nascido num berço de ouro, num palácio, mas não, nasceu no meio dos animais. Tudo isso para mostrar para nós que na simplicidade é que Deus age. Então, não se preocupe com tantas coisas, tendo o necessário, ou e não tendo também, não importa, porque o maior presente para nós é o Filho de Deus que se dá por cada um de nós. Então alegre-se,
levantai vossa cabeça, porque esse menino vem nos trazer e renovar em nós a esperança. Se esse ano até aqui não deu certo, acredite, confia, tenha fé. Que a luz do menino Deus possa te iluminar e renove em ti a fé, a esperança, para que você possa então ali, de cabeça erguida, celebrar esse evento tão importante para a história da humanidade. E assim então, voltando para o Evangelho de hoje, nós podemos perceber que esse fato extraordinário deixou muitos atemorizados diante da maneira como se deu. Então Deus age no ordinário da nossa vida, mas de forma extraordinária. E tudo isso serve de quê? De sinal para que nós possamos visualizar Deus que está no meio de nós. Para que nós não passemos essa vida sem poder então enxergar esse Deus que nos visitou, nos alcançou em determinado momento da nossa vida. Porque muitas vezes ficamos como que cegos, míopes na fé e não enxergamos a ação de Deus em nossa vida. Então, queridos amados irmãos, é preciso fazer essa experiência. João Batista, ele então veio para poder revelar a misericórdia do Pai. E é justamente esse o seu nome, João, que significa Deus é misericórdia. Onde muitos não queriam, então, que aceitar, porque Isabel não tinha parente nenhum com esse nome de João. Mas quando perguntam para Zacarias, ele confirma, João é o seu nome. E ali a boca dele destrava imediatamente. E ele começa a proclamar as maravilhas de Deus. Se nós então recordarmos por que ele ficou mudo, vamos lembrar que ele então não confiou, não acreditou, quando o anjo for lhe propor, ou melhor dizendo, anunciar a gravidez de Isabel. E quando nós também não acreditamos na palavra de Deus, ficamos mudos, porque não conseguimos proclamar coisas boas, somente coisas ruins. E olha quantas bocas mudas tem por aí que só proclamam besteiras, sem esperança, sem fundamento, sem nada. Simplesmente jogam palavras ao vento. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então crescer nessa reta final do Advento, em amor, em esperança, em caridade, porque somente assim nós poderemos também, como João Batista, preparar o caminho para o Senhor, para que Ele possa vir, adentrar o nosso ser e também alcançar o coração de tantos irmãos que se encontram iludidos pelos prazeres e seduções que o mundo oferece. Que João Batista nos ajude, interceda por nós, Maria Santíssima nos socorra em todas as nossas necessidades e nos ajude a podermos sermos fiéis aos ensinamentos do seu amado Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna, pessoas de outros países também nos acompanhando. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E assim então, vamos pedindo ao Senhor que nos ajude a poder continuar evangelizando através dos meios de comunicação social. E você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo e espero por você.